pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Pangeia Cast, A Existência Cotidiana. É um podcast, como eu gosto de falar, fenomenológico. A gente vai fazendo acontecer, não tem roteiro, não tem marcação, só tem boa vontade. Isso, não é isso, Thaís? muito desejo. Muito desejo. E bons convidados. E excelentes convidados. E comigo, mais uma vez, Thaís Fontinelli. Tudo bom, Thaís? Sempre muito bom estar aqui, né? Meu humor até dá uma melhorada, só chegar para gravar. Eu estava até comentando aqui em off, hoje eu tive um dia exaustivo, mas quando chega aqui parece que se abre uma janela assim de possibilidades, de conteúdo, que é uma maravilha. Thaís, hoje qual o tema? E apresenta o nosso convidado, por favor. Com muito prazer, eu apresento o nosso convidado de hoje, Sérgio Muniz, que é o pai do Manuel, neto da Dona Moça, professor de Sociologia da Educação Básica, doutor em Ciências Sociais e parceiro dos povos e comunidades tradicionais do Maranhão, meu amigo pessoal, artista, intérprete, compositor e muitas outras coisas. Mas sou fã. Eu percebi. Sérgio está aqui hoje para conversar com a gente sobre masculinidades ou novas masculinidades, né? A partir de um título que a gente traçou, né? O que o Sérgio propôs para a gente, que é pensar uma masculinidade na rota do cuidado de si. E acho que já esse título já dá pano para manga, já dá para a gente pensar, né? Muita coisa. Mas vou passar a palavra para ti, para tu apresentar inicialmente aí, né, como que tu pensa esse tema, para tu ir também se chegando, guiar, né? É um guia para a gente também. Claro. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei em que horário as pessoas vão nos ouvir, nos ver, né? Fala então, boa, pronto. Boa, né? Aí você completa com o turno que você estiver vendo, né? Bom, para mim é uma grata satisfação, né, ter conseguido aceitar o convite de Thaís, né? Ela já tinha falado, né, da vontade dela de nos colocar em diálogo, né, nesse espaço, e aí deu super certo, né? Vamos fazer tal dia, vamos, e aí com o maior prazer, e eu me empolguei muito porque vi aqui uma oportunidade de conversar com quem vai nos ouvir, com vocês, sobre uma coisa que é uma inquietação, né, que está em mim, mas que eu não necessariamente tenho colocado essa inquietação naquilo que tenho o costume de fazer, que é dar aulas e escrever trabalhos acadêmicos, né? É mais uma coisa que eu tenho colocado na minha vida, né, na minha própria vida. E aí eu pensei, né, quando a Thaís falou assim, vamos pensar um tema, né? Aí eu poderia ter pensado vários temas que têm a ver com o que eu já tenho feito, né? Que isso está um pouco colocado num pouco do meu percurso que Thaís colocou, né? Essa minha lida com comunidades tradicionais e com povos indígenas, comunidades quilombolas, que é muito antiga, né? Já tem quase 20 anos. Mas aí eu pensei assim, não, eu acho que talvez seja um espaço para a gente discutir sobre algo, né? Não que a pauta dos povos tradicionais não seja abrangente, né? Mas a pauta da masculinidade, ela é uma pauta um tanto urgente, né? De modo geral para todos, né, e para todos, mas principalmente para todos, né, urgente mais para os homens especificamente, né, qualquer tipo de homem que você seja, né, porque existem muitas formas de ser homem, né, muitos jeitos de existir como homem, mas a gente precisa urgentemente, né, nos colocar em reflexão do que seria esse grande guarda-chuva, né, que a gente chama de masculinidade, né. E aí eu pensei, bom, eu acho que esse seria um momento muito oportuno, né, para a gente fazer uma conversa muito honesta, muito franca, né, das coisas que tem me sondado, que eu tenho sentido e que eu tenho refletido, né, porque a gente somos seres de intencionalidade, então a gente racionaliza as coisas, mas a gente também sente as coisas, percebe as coisas, nem tudo está no campo da razão, né, tem muita coisa que está no campo dos afetos, no campo corpóreo, né, e essas coisas às vezes nos transbordam, né, e aí essa história de me colocar a refletir com mais cuidado, né? A sentir com mais cuidado o que é esse masculino, essa masculinidade, né? Me fez ter vontade de, talvez, num movimento um pouco pioneiro, né? Eu acho que eu nunca tratei disso necessariamente em outros contextos, né? Eu acho que essa é a primeira vez, assim, num formato mais formal, Sim, né? Que eu vou tratar das minhas reflexões sobre isso. Que bom que é aqui, né? Que bom que é com a gente, assim. Que privilégio a gente poder estar recebendo,
né? Você para falar disso que está brotando, né? E eu acho que quando a gente pega uma inquietação que está assim, né, brotando, marinando, ganhando um pouquinho mais de tempero, né? Eu acho que as coisas elas seguem por um lado muito produtivo. E a minha primeira pergunta vai com relação ao título mesmo, assim, o que é que tu pensa que seria esse cuidado de si, né? Enfim, eu tenho ali algum entendimento do que possivelmente seria isso, mas eu queria te ouvir sobre essa masculinidade a partir de um cuidado de si. Porque o cuidado é um conceito muito amplo, né? Sim. Não, eu sei que a tua suspeita é correta, porque tem a ver com conversas que já tivemos em outros momentos, né? Por conta da minha formação, né? E da formação de qualquer pessoa, a gente vai se aproximando, né? De certas perspectivas, de certas visões, né? E de certos autores, vamos assim dizer, né? Eu não quero tratar aqui exposição de conceitos, nada disso, né? Mas eu preciso pontuar que essa ideia, né, de colocar aí nos holofotes, a ideia de cuidado de si tem tudo a ver, né, com a forma como um famoso autor francês chamado Michel Foucault, né, que muito nos ensinou e continua a nos ensinar com as suas obras, né, nos provoca, né, a pensar sobre como é que nós somos ensinados a existir no mundo, né? Nós não existimos aleatoriamente, né? Nós não existimos arbitrariamente, né? Mas a gente é ensinado a existir de uma certa forma, né? Sim. E aí nós somos ensinados a existir dependendo da forma como nós existimos enquanto matéria. Então, enquanto matéria, todo mundo tem um corpo, né? Todo mundo tem uma aparência, todo mundo está situado no tempo e no espaço, né? Sim. Então, todo mundo pertence a um tempo, pertence a um espaço e tem um corpo. E, dependendo do tempo em que a gente venha a nascer, né, ou de como o nosso corpo seja, o mundo vai nos enxergar e vai nos conduzir de uma certa forma. Olha, você tem que existir desse jeito, né? A sua forma de existir tem que ser dessa forma, né? E, querendo ou não, né, a minha formação me ensinou a ser um pouco cético em relação, né, a valores como liberdade, como autonomia, né, que não são muito caros, mas eles também podem ser um tanto ilusórios, né? Podem ser um tanto delirantes, porque, de fato, pensar numa autonomia, numa liberdade efetiva, né? Diante de tantas engrenagens que se impõem sobre nós, é uma coisa um tanto delicada, um tanto complicada, né? E alguns de nós e algumas de nós, né, são treinados a enxergar essas forças que estão por detrás dos nossos corpos, que te ensinam a existir dessa forma, né? Sim. Então vocês estão diante de mim agora com posturas corporais muito específicas, né? Com olhares específicos, com performances e aparências da pulseira, da aliança, né? Dos adornos que utilizamos, e isso diz muito sobre como você foi ensinado a existir, né? E meio que produzir uma espécie de justificação de é confortável que você exista dessa forma. E para alguns de nós, a forma como a gente existe é confortável. Mas para outras pessoas, né, os encaminhamentos de como elas têm que existir, em termos de linguagem, em termos de aparência, de lugares que ocupam, não é uma coisa tão confortável por conta, né, das desestruturas e dos desequilíbrios e desigualdades que existem no nosso mundo. E aí a ideia do cuidado de si do Foucault, eu poderia ir no sentido de explicar o conceito, mas o que me interessa nesse momento é pegar, de certa forma, a intencionalidade política que tem nisso. Então, quando ele nos convida a pensar a partir do cuidado de si, é para que nós consigamos produzir uma reflexão muito profunda de por que nós somos do jeito que somos. Se apropriar disso, Isso, né? Por que nós somos do jeito que nós somos, né? Tem a ver com escolhas que eu fiz, ou tem a ver com outras condicionantes que, de certa forma, me obrigaram a existir desse jeito. Eu consigo superar esses condicionantes, eu consigo trilhar um caminho mais autônomo para me redefinir, né, em como eu posso ser ou não devo ser. Tudo isso é muito difícil, né? É muito difícil lutar contra aquilo que nos condicionou a vida inteira, e uma das formas da gente conseguir brigar com esses condicionantes é se apropriar intelectualmente, escolarmente, né, a partir dos estudos, né, de sacadas e visões que nos permitam visualizar tudo isso, né? Mas tudo isso é muito difícil, né? Não é uma coisa assim que se faça de uma hora para outra, né? E o cuidado de si é uma coisa que ela pode ser válida para todo mundo, né? E aí são as pessoas se refletindo nos seus limites, naquilo que as condiciona e nas suas possibilidades e impossibilidades de existir, né?
E tudo isso é muito difícil, né? Superar coisas assim, desde um gesto pequeno até uma forma de pensar enraizada, né? Que nesse movimento de entrar no cuidado de si, é você entender como é que aquilo foi parar ali. Aham. E quando você entende como é que aquilo foi parar ali, um preconceito que você tem, uma certa dificuldade de entender certos processos, outras pessoas, né? Outras questões, conseguir entender que aquilo ali não sempre existiu, mas foi colocado ali exatamente por um processo formativo ou processos formativos que você atravessou, já é um passo fundamental, né? Para você, inclusive, né, reconhecer os seus limites, as suas possibilidades e as suas impossibilidades. Maravilha. E aí, por isso, o cuidado de si. Não, é interessantíssimo. Eu também acho que até chega a ser um mito essa autonomia, né? Porque você está imbuído, você nasceu num país, você fez parte de uma família, de um grupo étnico e por aí vai. Tudo isso vai te informando durante a vida toda. Então, se você não der um passo atrás, olhar e ver todo esse contexto, a tendência é repetir os padrões e os modelos. E hoje, como é que tu enxerga esse padrão da masculinidade nos dias atuais? Aqui no Brasil, para ser mais específico, né? Essa cartilha, né? Ou esses scripts que tu vinha falando que vão, né, direcionando certas existências, né, dentro de alguns enquadramentos. Era a pergunta que eu também ia fazer. Sim. Eu primeiro quero dizer que eu sou um homem de 33 anos, né? E dentro das classificações muitas que nós temos para pensar as diferentes identidades de gênero, né? Eu me entendo como o que nós chamamos de homem cisgênero, né? Então, eu me sinto confortável com a identidade de gênero que me foi designada ao longo de minha existência, né? Como um homem heterossexual, né? Certo. E aí eu passei boa parte da minha vida confortável com esse entendimento. E aí a gente vai atravessando, vai amadurecendo, e aí num determinado momento, né, eu comecei a me perceber como alguém um pouco deslocado dessa ideia da masculinidade heterossexual, né? Um homem que se sente confortável com o seu equipamento sexual, né? Portanto, o sexo e a identidade de gênero convergem, né? Mas eu comecei a entender que no meu campo da atração sexual e das afetividades, aquilo me era insuficiente. E aí eu comecei a me entender como um homem cisgênero, bissexual, né? E aí eu comecei a viver, né, experiências homoafetivas, né? Nunca cheguei necessariamente a estabelecer um vínculo afetivo mais duradouro com nenhum homem, né? Sempre com mulheres. Mas em um determinado momento isso ficou muito claro para mim, né? Sim, eu sou um homem que sente atração por outros homens e também sente atração por mulheres, né? E isso foi amadurecendo na medida em que eu também fui me apropriando de tudo isso, né? Que isso é muito, às vezes, desconcertante, mas a gente tem que passar pelo desconcerto, pelo constrangimento, pelo desconforto, né? E isso para a gente dar um passo além, ou 3 ou mais passos, né? E o fato, né, de que quando o Thaís disse assim, me manda uma nota de uma pequena bio, né? E aí lá tem as 2 primeiras informações dizem muito sobre o que tem constituído a minha masculinidade. Primeiro é a minha paternidade, né? Ela tem sido desestruturadora e reestruturadora da minha masculinidade. Sim. Mas um evento que antecede isso foi o fato de que eu fui criado, né, por muitas mãos femininas, né? Então eu fui criado numa família extensa, portanto, né, há muitas mãos, né? Tios, padrinhos, tias, avós, pai, mãe, né? Mas a figura da minha avó materna ocupou um lugar assim como o Sol ocupa no universo, né? Então ela tá ali como alguém que tem quase que determinante, né? Ela tem uma relevância gigantesca para a forma como eu fui para participar da constituição da minha masculinidade. Então eu tenho meu filho Manuel e a minha avó moça. Eu vou chegar na questão sobre as masculinidades no Brasil, né? Sim. É porque eu não quero... Não, fica à vontade. Eu não quero produzir nenhuma generalização grosseira, né? Minha intenção jamais vai ser essa, né? Então, tudo que eu posso falar sobre, né? Tem a ver, claro, né? Com o lugar intelectual que eu ocupo hoje, né? Como alguém que fez um investimento educacional, mas também como alguém que tem experiências muito locais, né? Entendendo o meu corpo como local, né? Então, este corpo
tem experiências que têm a ver com a paternidade, com ter crescido numa família extensa, no subúrbio de São Luís, né? Ter sido aluno da escola pública, tudo isso, né? Isso tem a ver com as experiências de masculinidade que eu fui atravessando, né? Que são muito interessantes, muito dolorosas em certa medida, mas fazem parte do cuidado de si, né? Eu preciso mexer em certos vesperos de mim, né? Em certas feridas de mim, se eu quiser entender por que elas nunca cicatrizaram ou se eu quiser fazer com que elas cicatrizem, se é que elas vão, né, cicatrizar. Mas não tem só dor nesse processo, né? Também tem vitórias, tem êxitos, né, sobre como as coisas foram acontecendo. E por conta da minha formação e o fato de que a vida inteira eu fui cercado por excelentes mulheres, né? Mãe, avó, todas as minhas orientadoras acadêmicas, todas as minhas orientações acadêmicas foram feitas por mulheres, né? Desde a graduação até o doutoramento. Agora que eu estou vendo a minha primeira orientação masculina, né, no estágio pós-doutoral, é a primeira vez, né? Tá dando certo, né? Porque nós somos dois homens que refletem sobre si, né? Estão no movimento do cuidar de si, só que ele é bem mais velho do que eu, né? E eu estou aqui na fase dos 30, né? Ainda estou assim, né? Bora ver o que dá para fazer, né? O que nós temos por fazer no meio do caminho. Agora, me choca muito saber, né? Eu circulo entre pessoas com muita idade e pessoas com adolescentes, né? E me choca muito saber... Tenho um filho de 8 anos, que é Manuel, e aí um dia Manuel chegou em casa e falou assim: pai, tem alguma questão com o número 24 na chamada da escola. Veja bem, nós estamos no século XXI, né? O Brasil atravessou, né, um lapso de progressismo por um determinado momento, né? Talvez mais do que fosse, né? Eu acho que não foi tanto, né? Depois a gente entrou numa onda conservadora, né? Muito intensa, dolorosa, né? Complicada. Não quer dizer que já tenhamos saído dela, né? E me dói muito saber que crianças de 8 anos ainda têm experiências coletivas em que a condição de gênero do outro, né, que é a homoafetividade, ainda é objeto de chacota e de diminuição, porque o número 24 é aquela história do jogo do bicho, né, que é o número do veado, né? Essa história, Sim. talvez as novas gerações não saibam, né? Mas veja, talvez saibam, porque meu filho de 8 anos... Ou então só reproduzem, foi incômodo, né? Às vezes só reproduzem o que ouviram dos pais, nem sabem o que quer dizer. Isso, né? Quando o né? Manuel chega em casa curioso, assim, o que rola, né? Pai, o que é o número 24 né? e tal? Me parece que é... Né? Ele não sabe não significante que estrutura essa história, mas... Parece que os amiguinhos estão só reproduzindo o discurso. Isso, né? E aí é assim que funciona, né? O nosso processo de socialização intergeracional, né? Nós vamos sedimentando o que as outras gerações nos dizem, né? Sobre como o mundo funciona, né? E aí talvez a gente consiga em algum momento irromper, quase sempre por conta do processo de escolarização, que pode ser transgressor, pode ser revolucionário. Ou ele pode ser... na verdade também, né, o movimento que continue a reproduzir esse tipo de situação. Sim. Então, me espanta muito, né? Então, tem o meu filho de 8 anos que chega em casa contando um incidente que envolve o número 24, que tem a ver com, bom, esse é o número do viado, né? Tu é viado, né? E aí eu tenho meus alunos adolescentes, tanto da periferia como da classe média, que eu assisto, né, cotidianamente, eles brincarem entre si, recorrendo a esse recurso de tentar diminuir alguém em função, né, de uma suposta homoafetividade que esteja naquele ser. Ou em algum gesto. Isso, né? Mesma coisa. Porque aí a gente entra num ponto, né, muito importante, assim, que pensar a masculinidade... a masculinidade seria essa ideia, né? Um perfil, um todo, né? Um todo, né? Um todo que, enfim... Se faltar uma parte desse todo, então essa masculinidade está comprometida. Um gesto, uma palavra, uma cor de uma camisa, um cuidar, né, da própria pele, um cuidar da própria saúde. Existem algumas gerações e alguns espaços que, por um gesto, né, olham para esse todo e dizem que esse todo não funciona, né? Porque aí tem essa ideia também de que a homoafetividade, né, para o homem seria uma falha, né? Porque parece que isso tem a ver com a condição feminina, né? E aí
Tá, a coisa é muito mais complexa, né? Isso por si só, tudo isso aqui é muito complexo, né? Porque, e aí tem a ver com olhar para o outro, né, que deveria ser um igual, e ver que ele possui um aspecto daquilo que o faz menor, que seria uma possível semelhança com a existência do feminino. Então, um homem que reproduz, em alguma medida, algum traço da feminilidade, ele já está demonstrando, né, o que seria, então, um aspecto de inferioridade. Né? O que é mais doloroso ainda, né? Muito. É doloroso porque nós estamos são homofobias recreativas, né? Da mesma forma que a boa turma do movimento negro pensa o racismo recreativo, existe uma homofobia recreativa, né? E que, não sei, talvez eu saiba, né? Talvez quando a gente diga assim, eu não sei como, é mais para tentar assim, né? Se enganar. É inconformismo, na verdade. É isso, né? Ela conseguiu se revigorar, né? Quando eu falo que me choca, é porque houve uma atualização para revigorar. Mas não só isso, né? Então, nós estamos atravessando um contexto no mundo inteiro, né? Em que essa masculinidade está se pluralizando por uma série de fatores. Ou ela se pluraliza porque o masculino heteronormativo, né, também atravessa a metamorfose. Eu não vou dizer que ele não muda sim, né? Então, hoje nós temos, por exemplo, o homem cisgênero, heteronormativo, que pratica uma série de cuidados estéticos caríssimos, né? Com recorrência, e o que antes era um signo, um estigma da feminilidade presente no masculino, hoje, pelo contrário, né? É, de certa forma, a expressividade de esse é um novo masculino, né? Então, coisas que são banais, mas que são sintomáticas, né? Que são expressivas. Sintomáticas não, porque parece que está patologizando. Que são expressivas. O fazer da sobrancelha, né? Então, a gente começa a perceber que tem muitos homens que começaram a se preocupar com o melhor alinhamento, né? Dos seus cabelos faciais, a barba, da sua sobrancelha, né? E que passaram inclusive, né, gerar uma demanda maior para esses espaços, né, que oferecem esses serviços cosméticos, né? E para gerações anteriores, esse tipo de cuidado colocava em xeque, né, a virilidade daquele ser. E hoje isso não tá, pode ser que esteja em questão, né, porque as gerações convivem, né? Elas convivem, conflitam, né, disputam sobre o que é o mais masculino, o que é o menos masculino, né? E tudo isso está em curso simultaneamente, né? Crianças de 8 anos ainda reproduzindo velhos jargões da homofobia recreativa, adolescentes da mesma forma. Aí eu eu circulo também com jovens que têm 20 e tantos anos, e aí há um mesmo movimento, né? Claro, quando eu falo que eu circulo entre jovens cisgênero, heteronormativos, né? Mas eu também circulo com outro público que já performa uma outra masculinidade, né? Por isso, masculinidades, né? E por que é importante falar isso no plural? Porque da mesma forma que, veja, em um determinado momento da história do Ocidente, o branco, a pessoa branca, né? A ideia de humano branco, atribuiu racialidade a todo mundo, menos a si. O eu masculino atribuiu o gênero a todo mundo, menos a si. Sim. Então, o homem, por muito tempo, existiu como uma condição que não era tipificada de nada, era a condição normal. E todos os outros tinham o tipo mulher, né? O tipo gay. Objetivados, né? Menos o homem branco. Quando a gente olha para o masculino e o entende como alguém que também não nasce assim, mas que se torna assim, né? A gente está fazendo esse movimento de dizer, então não tem essa espontaneidade da biologia, é possível outros projetos de masculinidade. E por que a urgência disso? Porque os antigos projetos de masculinidade predominantes, eles continuam a fazer crescer os números de feminicídio, os números de transfeminicídio, né? De transfobia, de homofobia, né? De violência doméstica, de abuso sexual. Todo esse cenário violento, né? Precário, doloroso, né?
que nos ronda, né? E que está nos noticiários diários, né? São sempre... É aquela história, né? Não é todo homem, mas sempre um homem, sempre né? um homem. Né? Porque não é uma questão daquele indivíduo, não é uma questão que tem a ver com a ética, ou a ausência de ética ou de saúde mental daquele homem, né? Mas tem a ver com um projeto de formação de masculinidade, né? Que tem nos programado para praticar uma série de rituais nossos, né? Do masculino tradicional, como se isso fosse o reforço de que nós realmente somos homens, né? E isso é muito complicado, porque essa masculinidade defasada, né? Que olha para o outro com um defeito, como menor, né? De certa forma até reproduz aí um certos chavões freudianos, né? Eu não sou especialista em Freud, mas reza a lenda, né? Que nas análises mais assim precursoras do Freud, né? Essas relações entre os gêneros, né? De certa forma se constituíram, produzindo o entendimento de que o corpo feminino é um corpo que existe na ausência daquilo que o corpo masculino teria, que é a figura do pênis. Sim. Então ali tem a falta de A algo, falta, né? De algo. Eterna falta. E aí a eterna falta reforça a ideia de que tem um corpo que tem um padrão correto, Que tem tudo. completo. Que tem tudo. Completo, né? Uhum. E tem os outros corpos que não são completos. Então, esse corpo completo, ele vai ditar as regras do que é normalidade, de como as coisas têm que ser, de como os outros corpos têm que existir, Sim. né? E aí, isso é um lado da coisa, né? E aí, só para fechar esse parêntese, o outro lado diz muito sobre e como essa masculinidade, essas masculinidades estão se colocando em reflexão, né? Quantas estão se colocando, né? Porque nós temos a masculinidade do homem trans, nós temos a masculinidade dos cisgênero homossexuais, homoafetivos, nós temos as masculinidades dos pais, as masculinidades dos homens solteiros, as masculinidades dos homens pretos, dos homens brancos, dos homens indígenas. Então, existem aí um furacão de masculinidades, né? E que estão sempre em relação com outras identidades de gênero, né? E como elas estão se colocando em reflexão, né? Para repensar, inclusive, esse projeto mais amplo, esse guarda-chuva mais amplo de masculinidade, né? Porque os números de, digamos assim, o escombro dessa guerra, a gente olha para trás e vê, né? Sim. Quais são os rastros que essa masculinidade tem deixado, né? Então, a gente não pode achar que a gente está no caminho certo, né? Porque quando a gente olha e vê o tanto de corpos, né, violentados para trás, tem alguma coisa que não estão nos contando ou que nós não queremos ouvir, né? É verdade. Por isso o movimento do cuidado de si, que não é só um cuidado individual, é repensar o projeto da constituição dessa identidade de gênero, né? Isso é muito caro, muito difícil, muito doloroso, muitas outras coisas. Problemático, né? Assim, a forma como a gente tem lidado com a masculinidade, aí eu vou colocar no singular mesmo, assim, a masculinidade predominante, né? A que mais prevalece, né? Eu ia perguntar, né, para vocês dois, né, a questão assim, quando eu estudo gênero, mas assim, estudo gênero feminino, né? Tô pensando na condição feminina na contemporaneidade. E aí a gente se depara com uma questão de que o machismo, ele é prejudicial para todo mundo. O machismo faz os homens sofrerem, né? Também. Aquela história de que a primeira vítima do machismo é o próprio homem, né? Porque essa regra de virilidade, né, ela é muito cruel, né? E acho que essa condição, e aí vamos colocar entre aspas, né? Essa ideia de uma condição masculina, que isso não existe, isso é cultural, como tu disse, é historicamente localizado, né? Esses scripts que cada cultura inventa ali para fazer funcionar, cada um no seu lugar, cada um no seu quadrado, né? Essa condição que foi atribuída à ideia de masculino é o viril, é o provedor, né? Ser homem é ser provedor, comedor, né? Viril financeiro e viril sexual. Mas, né, isso causa um sofrimento, não causa? Eu digo assim, pensando na história, na trajetória de vocês. Certeza. Eu acho que o principal débito em relação a isso, a preocupação, é em relação a como demonstrar emoções,
como lidar com emoções, como falar sobre emoções. Porque o mundo masculino não se fala sobre emoções. E você vê que o mundo está doente é muito por isso. A gente teve uma aula no Pangeia do professor Marco Aurélio Mendes que ele fala muito isso. A terapia é focada na emoção. A diferença entre homens e mulheres em relação no que concerne essa rigidez, né? Homem não chora, homem não fala de sentimentos, homem fala sobre besteira. E isso vai nos castrando durante a vida toda, desde pequeno até hoje. Eu sou de uma geração, eu vou fazer 50 anos, e que o que eu acho pior é que os meus amigos de 50 anos, eles não têm a noção que essa brincadeira que se faz, dessa recreação que se faz, o mal, né, que você está implementando na sociedade como um todo. Não tem consciência. Fala, não, isso é só besteira. Eu tenho alguns amigos que estão sendo reeducados pelas filhas. Eu tenho sorte de ter 2 filhas também que estão me reeducando também. A gente é preso numa engrenagem de poder que é muito difícil você se livrar. Eu não estou tirando a responsabilidade. Acho que todo mundo é responsável, mas a pessoa tem que ter muita iniciativa para fazer um movimento contrário. E eu percebo que não tem esse esforço. Essa que é a grande verdade. Manter o status quo. Então, eu venho percebendo, pelo menos nas escolas, 4, 5, 6, 7 anos, essa diferença. Tem uma sensibilidade maior. Você vê crianças mais sensíveis, né? Mais tolerantes. Eu acho isso interessante. Eu acho que o caminho é esse. Não que a minha geração esteja perdida, mas é difícil demais. É muito difícil. Sim. Não, e eu me lembrei, inclusive, né, que essa é um mix muito interessante, né? Os mesmos alunos, meninos, que reproduzem homofobia ou misoginia, né, recreativa, né, são os mesmos que vivem trocando abraços, né, entre si. Abraços, beijos, né? Mas eu também me lembro que quando eu era moleque, né, havia, né, como parte do nosso processo de socialização, né, uma série de, digamos assim, era uma linha tênue, né? Porque havia uma brincadeira entre os nossos corpos, né? De um toque ali, de fazer aquilo, né? Mas que tinha uma linha tênue, né? A linha tênue olha, até aqui é uma brincadeira que está nos formando enquanto homens. Daqui para cá é outra coisa que talvez nós não sabemos nomear, né? Na minha infância, né? Eu tinha um amigo muito próximo, né? E aí eu lembro, né, de sentir uma admiração muito profunda por ele e eu não sabia o que era aquela admiração profunda, né? Eu admirava ele na companhia dele, eu admirava ele no corpo dele, nas habilidades que ele tinha, eu vivia querendo estar com ele, né? Mas para mim aquilo era uma parada assim, de amigo, né? Isso já era assim, coisa de 12, 13 anos, né? E aí só depois, muitos anos depois, que eu consegui saber nomear o que era tudo aquilo, né? Então, como criança, como um pré-adolescente, né? Eu já estava naquele movimento porque a gente produz a erotização desde muito novo, Sim. né? Sim. Isso aí, só mesmo a galera que não estuda que acha que isso tem a ver com sei lá, né? Falar de sexo para crianças, né? Se trata disso, né? Se trata do que... Da libido mesmo, né? Faz parte da nossa composição. E só depois eu fui entender que... então o que eu senti era a atração pelo meu colega, né? Só depois eu fui entender isso, né? E porque no meu lar eu era criado por muitas mulheres, mas eu também tinha a figura dos homens, né? E tinha um bairro, né? Em que eu presenciei muita agressão contra a mulher, né? De homens alcoolizados, né? Eu presenciava outras agressões em casa que não eram nem físicas, mas eram agressões no campo dos afetos, né? E por alguma razão, não sei qual, né? Aquilo não me gerava um sentimento confortável, me gerava um desconforto, né? Então eu tinha assim uma espécie de ojeriza em relação à forma como eu via um tio aqui lidando com uma namorada aqui, outro tio ali com uma outra namorada aqui. Eu achava tudo aquilo um pouco estranho, né? E claro, pessoal, eu não tô aqui me colocando como ele é o masculino, o novo modelo da masculina, nunca, né? O novo modelo do masculino que vai fazer uma revolução, né? Não é isso, né? O que eu tô aqui, inclusive, no movimento, né? De muita honestidade, digamos assim, ontológica e intelectual, de dizer assim, olha, eu me constitui dessa forma, então
sim, pratiquei muita, né, homofobia recreativa. E em alguns contextos, né, por força das circunstâncias, você precisa fazer uma espécie de ajuste ali, né, do sorriso amarelo quando alguém faz alguma coisa, né? Tu não pensa nada do que aquela pessoa pensa, né? Tu discorda totalmente, mas tem uma força das circunstâncias que te torna refém de ser alguém que vai peitar o contexto. Sim. Perfeito. Aí tu... O que eu vou dizer? Eu não vou dizer nada, eu vou só rir, né? Porque tu fica pensando na tua paz interior, né? Eu vou puxar a briga, aí a melhor decisão que alguém toma, eu vou me embora, eu vou sair daqui, né? Porque é um contexto em que tu é uma minoria, né? E aí tu vai puxar uma pauta, tu vai polemizar algo, só se tu tiver com muito sangue no olho naquele dia, né? Mas do contrário, a postura é uma... Eu confesso que é uma postura de acovardamento, mas é às vezes o que a gente pode fazer, né? É o máximo, autopreservação, né? na verdade. É assim, ó. Não, bater em retirada porque a gente tem que saber que batalhas a gente tem que enfrentar, né? Perfeito. E aí eu fico pensando, bom, minha batalha principal é um outro homem que eu estou criando comigo, que é o meu filho, né? E ele já reproduz muito, né, de como eu troco afetos, né? Então ele é... Só que, claro, né, eu não sou o único homem com quem ele convive, né? Tem muitos outros homens, os próprios coleguinhas, os pais dos coleguinhas, os professores, né? E criação é loteria. A gente faz todo um esforço, né, uma programação, às vezes improvisa muito, é verdade, isso não é nenhum crime, né? Mas no final das contas, ninguém sabe o resultado daquilo, né? O que aquela pessoa vai se tornar, né? A gente espera o melhor, né? Que ele se torne assim sua melhor versão possível, né? E para mim, que seria isso? Alguém que não seja racista, que não seja misógino, que não seja homofóbico, né? A minha casa, né? Ela é frequentada por uma infinidade de formas de existir, né? E o meu filho convive com todas essas pessoas, né? Então ele observa muitas pessoas trocando afetos de forma respeitosa e tudo mais, né? E eu nunca vi na minha vida assim ele levantar para dizer assim, pai, tu viu aquilo, né? Nada, a gente anda nos espaços e eu não percebo ele novo movimento assim, de estranhamento assim, né? Porque ele cresce num contexto multirracial, interracial, né? E multigênero, né? E é isso, assim, acho que para quem está ouvindo a gente, é muito importante a gente pontuar isso, né? De que a criança não nasce com preconceitos, Não né? Os preconceitos, eles são implementados pela cultura, né? Assim, por esse outro, por esses discursos que vêm de fora, né? Porque a criança, ela nasce curiosa. Ela nasce com olhos abertos, coração aberto, ela vai dando sentido para o mundo à medida que ela vai existindo nesse mundo. Exatamente. Né? Então é muito interessante isso que tu traz, da gente pensar, se ele está convivendo com a pluralidade, com muitas possibilidades de existência, me parece que o fluxo, né, natural é que ele se sinta à vontade também para existir, né, dar sentido para a própria existência dele. Né? Isso. Vocês estavam falando dessa coisa de às vezes não conseguir peitar, às vezes não conseguir ir lá e educar os amigos, né? Educar os amigos, uma missão difícil. É uma missão você talvez impossível. Perde amigos, né? Na verdade, você se afasta, né? Sim. Eu entendo bem isso, né? Você não concorda, não vai, simplesmente me afasto. Tem um conceito assim de uma autora da psicologia, né? A Valesca Zanello, que estuda gênero, que ela pensa o conceito da casa dos homens, né? Que é uma ideia para pensar esse processo de subjetivação coletiva mesmo, assim, né? Que essa figura da masculinidade que não quer, né? Enfim, os homens, eles se subjetivam, e ela diz que todo homem, é muito interessante isso, o conceito dela, de que todo homem se subjetiva na homoafetividade. Porque todo homem, aquela coisa de eu protejo meu amigo, se a namorada do meu amigo ligar e perguntar se ele está comigo, mesmo que ele não esteja, eu vou lá e minto, né? Coisa que as mulheres não aprendem, porque a socialização feminina é a base da rivalidade, né? Então tem uma diferença aí. Então a Valesca, ela inverte um pouco essa lógica que está posta, né, pra gente, de que assim, os homens, eles rivalizam entre eles para tentar encontrar uma mulher. Não, quem rivaliza entre si para querer ser escolhida por um homem e validada por um homem são as mulheres. Por isso que a gente, né, nós mulheres, somos ensinadas que as amigas, as colegas, as outras mulheres são concorrentes. Os homens não, são todos parceiros, porque eles têm ali todos os direitos,
né? E para manter o status quo, que foi também o que vocês estavam dizendo, muitas vezes é importante fazer isso no coletivo, né? Então a Valesca, ela pensa muito essa ideia de que as mulheres, se a gente quer fazer uma revolução feminista, a gente precisa dos homens, porque a gente não pode mais contar só com as mulheres. Tem algo também que tu falou que é muito interessante, que é assim, quem são essas masculinidades que estão se pensando ou se repensando, né? Em geral, são essas masculinidades desviantes. O masculino lá, né, que está nessa figura do privilégio máximo, homem branco, heterossexual, cisgênero, classe média alta, né? Em geral, existem as exceções, mas em geral é um cara que não está se pensando. Porque ele já tem tudo de mão beijada, tá tudo muito fácil, né? Não tem incômodo, né? Como você falou. Se não tem incômodo, não tem movimento. Eu acho que, nesse contexto, a arte, de maneira geral, é um veículo para se repensar isso. A gente está até comentando sobre uma série bem caricatura mesmo, que é Machos Alfa, que é bem interessante para quem não viu olhar. Mas para você ver, quando você vê até uma caricatura, te faz pensar do ridículo que isso, muitas atitudes. Nós né? somos assim? Nós somos assim, exatamente assim. Desse jeito aí. Com caricatura e tudo. Onde é que está a série? Na Netflix. Isso. É Machos Alfas 1 e 2, é bem interessante. Mas o que eu estou percebendo agora é que essas discussões todas que permeiam, né, diariamente, minimamente está causando um incômodo, né, para esse tipo de masculinidade típica, né? De não saber se comportar. O que eu falo, como é que eu digo isso. Isso já é um primeiro movimento, na verdade. O que era natural, era brincadeira, agora se repensa um pouquinho. Será que é isso? Será que eu posso falar isso? Mesmo não concordando, ele já não verbaliza. Então, o primeiro passo é uma mudança muito lenta. Eu acho que a gente tem um processo aí secular para poder mudar. Mas eu acho que espaços como esse que a gente pode discutir de maneira clara, de maneira direta, de maneira sem preconceito, acessível, a gente tem que tentar reproduzir isso em mais locais, né, na cidade, no país. E aí, quando falou, a gente vive um ciclo ainda de conservadorismo, né? Tá ali, a discussão está aí. E acho que a discussão se é pequena por causa disso. É tudo 8 ou 80, se perde o bom senso. Essa que é a grande verdade. Mas, assim, apesar disso, eu acho que eu estou percebendo esse movimento. Eu estou vendo isso de uma maneira bem prática mesmo, com alguns amigos. Dizendo. Uma galera mais tímida para fazer... começar a falar, começar a movimentar, começar a se incomodar aqui. Então, acho que é isso. É plantar a semente do incômodo para poder a gente começar a movimentar. Como foi, Sérgio, para ti, eu digo, começar a pensar nessas questões, assim, o que te ajudou, né? Assim, tu falou do teu filho, né? Que isso tem te ajudado a repensar a tua forma de ser homem, a tua forma de, né, experimentar a tua própria masculinidade. Mas tem mais coisa, assim, além também da tua formação, claro. Mas, a formação ajuda bastante. Autoconhecimento, algum processo de autoconhecimento tem te ajudado, assim, a chegar nessas reflexões? Eu terminei o doutorado há algum tempo, né? E eu não passei a vida toda acadêmica longe de pesquisar essas coisas, né? E aí eu passei a produzir eu comecei a ter um certo incômodo, né? De ser aquele que está tratando de uma coisa que não tem a ver com o si, né? Comecei ainda mais num contexto em que isso está ficando um pouco não usual, até um pouco cafona, eu diria, né? Não estou dizendo que quem faz isso é errado. Então, por exemplo, um não indígena, né, escrevendo a vida inteira sobre questões indígenas. Um não quilombola escrevendo a vida inteira sobre as comunidades quilombolas, né? Claro que eu sempre fiz isso, né, num movimento de aliança com essas coletividades, né? Não eram textos puramente acadêmicos, eles eram acadêmicos e políticos também, né? Não era de fora para dentro, era uma construção. Isso, exatamente. Mas aí eu não vou dizer que isso fazia o incômodo desaparecer. E aí depois que a gente termina o doutorado, né, a gente tira uma pedra assim, né, uma pedra das costas, né, e fica um tempo assim tentando reaprender a andar, né? Como é que tá as coisas? Como é que é isso, né? A poeira vai baixando, né? Aí eu comecei a pensar assim, né? Que caminho eu queria seguir, né, em relação depois do doutorado, né? E aí é claro que não é por mais que eu não estivesse escrevendo sobre isso, não quer dizer que eu não estivesse pensando sobre, né, e me repensando, né?
eu sempre tento pensar o acesso ao conhecimento no sentido mais prático possível, né? Não só como isso vai me fortalecer intelectualmente, Sim. mas como isso vai me fortalecer nas minhas relações, né? E aí aí tem esse movimento, né, de tentar dar uma outra guinada para o que eu estou fazendo. E o outro movimento tem a ver com fortalecer as construções afetivas que eu tenho lutado para alimentá-las. Amizades, afetos, né, mais relacionados a minha esposa, né, que é psicóloga da filosofia também, Thaís conhece ela, né, que é a Larissa. Parceira do Pangeia. Isso, né? Exatamente, né? Já fez uma atividade com a casa. E estar entre essas pessoas, né, tem muito a ver com andar com pessoas que acreditam nas mesmas coisas que você. E aí você começa a perceber em um determinado momento que tem coisas que são muito caras e que são inegociáveis. Não dá para abrir mão delas, né? Então não dá pra gente abrir mão da luta pelo respeito à diversidade, né? Por todas as formas de existir, né? Isso é muito caro. Não dá para abrir mão da luta antirracista, contra o machismo, contra o elitismo, né? Algumas lutas a gente avança mais, outras menos, né? E aí isso tem a ver com o fortalecimento, né, dos nossos próprios laços, dos nossos aliados e aliadas, né, e aliades que caminham conosco e que estão tentando, pelo menos a partir de pequenas ilhas e pequenos arquipélagos, né, fazer alguma mudança, fazer alguma coisa acontecer, né? E é muito interessante porque, veja, Thaís é uma mulher pesquisando o feminino, né? Se você for conversar com indígena, você vai ver que quase sempre todos os indígenas pesquisam a questão indígena. Se você for conversar com quilombola, você vai perceber que quase todos eles pesquisam a questão quilombola. Estão sempre pesquisando a si mesmos, né? E as suas origens e os processos que têm corrido, né? Mas quando você olha a gente falando do masculino, é quase sempre uma mulher estudando as masculinidades. Sim. E é por isso que elas conseguem produzir um movimento, né, de cuidado de si e ainda sugerir o cuidado do outro, né? No sentido de, não é bem por aí, né? Por aí nós vamos continuar deixando corpos para trás, né? E aí tem um determinado momento em que você precisa olhar assim, né, com calma e ver assim, mas por que eu não me coloco em questão? Por que eu estou sempre colocando os outros em questão? Os outros são sempre estudáveis. O mundo todo é estudável, menos eu mesmo, né? Não sou estudável, não sou objeto de reflexão, né? E aí quando eu parei e pensei assim, é isso, né? A gente precisa se colocar em questão, né? Não é só transformar a vida do outro em questão, né? Sim. E aí eu fui olhar para a minha trajetória e fui perceber a quantidade de coisas fantásticas que tem na minha biografia, que não é minha biografia, toda a biografia é sempre coletiva, né? Todo mundo é filho de uma família, né? Teve alguém que te empurrou e que te carrega e que anda contigo, né? E aí eu fui perceber, eu sou um cara, né, que cresceu num subúrbio, que teve, e aí o subúrbio por si só, né, tem a ver com o urbano e as masculinidades daquele urbano. E aí naquele subúrbio tem a galera que não ascendeu a nível superior e que ficou ali no bairro, né? E aí tem um outro aspecto, né? As masculinidades em trânsito, dos que continuaram a reproduzir as relações no bairro, mas daqueles que tiveram acesso a outros mundos e outros universos e passaram a se repensar, né? Ou pensar outros processos. Minha família tem uma estreita relação com o campo psiquiátrico, porque tem muita gente que trabalhou a vida inteira no hospital psiquiátrico, né? E como tudo na vida é muito complexo, né? Além das pessoas terem trabalhado nos hospitais psiquiátricos, eu tenho pessoas da minha família que estiveram como pacientes dos hospitais psiquiátricos, né? Aí tem esse outro aspecto, né? E aí, então eu comecei a pensar assim, né? Rapaz, eu preciso me colocar em questão, né? Sobretudo porque eu sou uma das pessoas, né, cuja missão tem a ver com vamos dar uma atualizada, vamos dar uma repensada nisso, né? Sobretudo como alguém que já deu a sua contribuição populacional para o planeta, né? Já coloquei alguém aqui, né? Sim. Eu sou tutor dele, vou ser assim por muito tempo, né? Ele tem 8 anos, então ainda tem pelo menos aí 10 anos, né, de tutoria formal, né? Claro que os filhos continuam próximos da gente depois disso, né? E
E, além disso, além do Manuel, eu tenho os meus alunos, né? Que precisam, não né? vou falar dos dessa... alunos, porque a questão aqui é o masculino, né? Eu tenho os alunos, né? E aí, e aí eu fico assistindo ali, né? Às vezes eu dou uma pausa na aula e fico só vendo assim, né? O fluxo, né, de como eles estão se relacionando, né? Do que está em curso, do que está em questão, né? Então, tem muito a ver com esse cuidado de si. Foi intencional no sentido de eu preciso me colocar em questão, sobretudo a partir das minhas próprias veias, né? Das minhas próprias vias, né? Familiares, de todos esses processos que me constituíram e que não são somente indicativos do meu eu, né? Eles são indicativos de tantos outros masculinos com biografias parecidas, né? Então, se colocar em questão, às vezes, é você também conseguir enxergar de uma outra forma, de uma forma outra, os seus próprios pares, né? E aí não tem transformação que não comece, né? E aí eu vou recuperar Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo, né? Isso é muito antigo, né? Sim. Isso é muito antigo e claro que Sócrates, não vou dizer que ele inventou isso, mas para quem não sabe, né, os gregos estiveram em um contato muito profundo com o Oriente, né? E de lá extraíram muitos saberes que nos foram vendidos como gregos, né? Talvez fossem persas, babilônicos, africanos, né? Então havia ali, né? Isso está colocado para a gente, mas a gente meio que desvirtuou a ideia do conhece-te a ti mesmo, né? Que depois vai ser retomado, talvez, nas próprias bases Foucaultianas para pensar esse cuidado de si, né? Tem uma frase do Foucault, né, quando ele está pensando no cuidado de si, que eu acho que tem tudo a ver com isso que tu está dizendo, que está lá no A Hermenêutica do Sujeito, que ele diz assim, se uma lâmpada pode ser uma obra de arte, uma casa pode ser uma obra de arte, porque a tua vida não pode se tornar ela própria uma obra de arte. Que é isso, né? De atribuir obra de arte, que foi o que tu falou também, né? Que a arte ajuda muito, porque a arte a gente vai experimentando os sentidos. Né? A arte é algo que está inacabado ali, né? Que o sentido ele não está dado, ele não está posto. A arte, a gente assiste um filme, né? Cada um pode entender qualquer coisa, né? É como te toca aquilo ali. A obra de arte não tem compromisso nenhum com te fechar uma resposta, né? Porque não se torna a nossa vida, ela própria, essa construção tal qual uma obra de arte, né? Eu acho... essa frase me pega muito, né? Foi ali o epílogo da minha dissertação, porque eu acho que é isso, né? Quando a gente está pensando gênero, a gente está tentando pensar, né, que existe isso. Existe ali uma questão que é biológica, existe, mas isso não precisa ser definidor de como tu experimenta o mundo, né? Porque se fosse só isso, se a gente fosse só biológico, né? Não teria para que a gente, né, se questionar tanto e sofrer tanto, né? Cara, se fosse só um corpo, era só um corpo, era algo animalesco até, isso, né? Mas a gente veio para o mundo com uma capacidade de reflexão, de se pensar, de autotranscender. Então, por que a gente não se questiona, né? Por que o masculino não tem realmente, né, se aberto para isso? Né? Eu acho que essa é uma grande questão. Sim. É estrutura rígida demais, né? Muito rígida, muito pesada. Mas como eu falo, eu acho que o movimento está aí. O movimento está, a gente tenta. Eu na minha vida diária, com as minhas duas filhas, né, todo dia eu tento aprender um pouco mais. Porque é tão enraizado na gente que às vezes você percebe. Mas esse ato de se perceber, eu acho que a gente está falando de cuidado. O cuidado também é o teu cuidado de como agir nesse mundo com outras pessoas. O respeito que você tem a outras pessoas. Claro. O respeito deveria ser obrigatório, independentemente de qualquer coisa. Mas como a gente faz essa demonização, essa diminuição, essa intencionalidade de ferir outra pessoa, atribuindo alguma característica do gênero feminino, como isso é duro, né? É violento. Como o ser humano ainda tem muito que evoluir. Mas eu sou otimista. Eu sou otimista. Temos que ser, né? Temos que ser otimistas. Eu sou otimista. Eu acho que a gente está caminhando muito devagar, né? Mas eu acho que o movimento está aí, está posto. Para a gente ir se encaminhando, né? Porque o tempo ele não passa, ele voa. Eu queria te perguntar se tu consegue sugerir caminhos possíveis, né, para um cara que está assistindo, ouvindo a gente, né? E ele tá assim muito afim de entrar nesse processo e se questionar do jeito que tu se questiona, né? Mas ele não sabe nem por onde começar porque a sociedade não ensina mesmo. Até um livro, né? Alguma coisa, um caminho para começar a startar. Assim,
Exato, assim, como? Porque é isso, né? O cuidado de si, ele parte por essa coisa de vai lá, é o teu processo, te experimenta, te implica, mas tem gente que está carente mesmo, né? E eu penso que é nosso papel também facilitar o acesso. O que tu poderia sugerir? Isso. Eu não vou mentir, eu acho que eu vou ter dificuldade de dar uma indicação que seja assim, um conteúdo, um material. Sim. Mas eu tenho uma coisa que eu tenho brigado muito, né? Que eu acho muito importante para todo ser humano, né? Mas eu acho muito importante, sobretudo, para aqueles que foram ensinados a ser infalíveis, né? Se desapegar da ideia do infalível e tentar refletir, né? A ideia do que é se vulnerabilizar, né? E aí, como é que você vai fazer isso, né? E aí eu acho que as pessoas podem ter essa autonomia, né? Hoje em dia os conteúdos estão aí, né? Se você der um Google, né, sobre como entender melhor o que significa se vulnerabilizar, né? Qual a importância disso, né? O que isso tem a ver com uma escuta acompanhada, né? A gente fala muito de todo mundo tem que fazer terapia, né? Eu tenho minhas ressalvas em relação a isso, Eu né? também. Isso, né? Pois é, né? Mas eu sou um super defensor do fato de que as pessoas precisam se deixar fluir, né? Se deixar desapegar as pessoas, no caso os homens, né? Desapegar dessa ideia de que eles não podem falhar, né? Porque isso machuca muito, isso é muito doloroso, né? E de que o medo de falar, né? Nós falamos disso no começo, né? Então eu acho que a minha sugestão que fica, né? É que meio que se colocar como alguém que pode contar com uma outra pessoa, né? Que pode se colocar em questão, que pode se abrir, né? Que pode falar, né? E eu não estou dizendo que isso vai ser feito assim, né? Isso é muito difícil, até para mim mesmo, né? Eu acho que nos últimos anos, nos últimos 4, 5 anos, foi que eu aprendi mais literalmente assim a me colocar assim no sentido de verbalizar coisas que nos envergonham, né? Porque existem coisas em nós, né? Que nos travam de tal maneira, né? Que a gente, inclusive, acaba adoecendo, né? Em termos de saúde mental, né? E não conseguem porque a gente não se permite esse movimento de verbalizar, né? Uma coisa que está assim, né? Trancafiada, né? As 7 chaves, né? Que é esse eu inalcançável, inatingível e infalível, né? Sim. E a gente precisa se desapegar urgentemente disso, né? Até porque isso pode produzir um campo de empatia, né? Com aquelas outras pessoas que sabem sabem do quanto é importante reconhecer assim, não deu, falhei, né? É isso, né? Vamos recomeçar, vamos repensar, né? Sair dessa estrutura rígida, né? Eu vou ficar devendo um livro. Né? A sugestão faz aqui nem no filme, na série Marchas Alfa, né? Que ele é um curso que um professor monta, né? Para desconstrução da masculinidade. Isso, né? Pronto. Mas eu acho que o movimento espontâneo assim fazer um levantamento, né? Eu imagino que o público que nos escuta, né? É um público que minimamente valoriza o conhecimento, Sim. né? Queremos estudar, queremos saber, né? Então, esse movimento de fazer um pequeno levantamento, né, sobre obras que estão discutindo a masculinidade de forma acessível, né? Não tem nada que belas palavras-chave não nos encaminhem, né? Livro, um artigo, né? A questão é como saber estruturar isso na pesquisa, né? No buscador, né? E às vezes a gente não consegue nem fazer isso, né? Porque não se coloca em questão, né? Coloca outras coisas em questão, né? Mas eu achei importante assim o teu, né, o teu direcionamento, que comece por você. Comece a se colocar em questão, né? Comece a se questionar sobre como foi tua trajetória, tua biografia, né? Que eu acho que tu fez isso muito bonito, assim, de uma forma muito bonita aqui, né? Tu falou de masculinidade, mas se colocando em perspectiva e contando de como tu se torna quem tu é. Né? Foucault. Isso é um Foucaultiano. Os olhos brilham. Brilham. Perfeito. Muito bom mesmo. Muito bom. Eu estou assim encantada e triste, né, que o tempo passa muito rápido. Agora, de fato. O que ficou para mim assim bem interessante é essa questão do incômodo.
olha para o teu incômodo. Né? Aprenda com o teu incômodo. Isso. Se movimenta através do teu incômodo. E se permita e falhar. Se permita falhar. Isso. Permita falhar. Pedir Perfeito, ajuda, pedir ajuda, buscar ajuda, expresse dizer suas que emoções. não dá conta. Tem uma música do Djavan, né, que ele diz terminar com isso, música hoje, né? Nossa, Que é aquela música Esquinas, que ele diz isso. Só eu sei o que é não ter e ter que ter para dar. Né? Perfeito. Olha que difícil, imagina, eu não tenho, mas o outro tá me demandando, eu tenho que ser viril, porque o macho da masculinidade, né? Alfa, seria essa ideia de ter que ter para dar, porque é provedor, é viril, né? Então, essa tua fala de se deixe falhar, né? Me remeteu isso. Sim, não, hoje eu tô fechado com isso assim, então, totalmente falível, não, gente? E principalmente, né? É porque a gente não foi para esse lado, né? Mas quando a gente pensa no campo das trocas sexuais, que é assim, nosso calcanhar de Aquiles dos homens, né? Perfeito. E que tem nos levado à loucura com automedicações em relação ao desempenho sexual, né? Para corresponder a essa virilidade, né? Mais virilidade, jovem, tomando, os super jovens, né? Aí já tem, tu toma azulzinha. E aí eu demorei assim para pegar, né? A e referência. O menino tá falando de Viagra, né? Isso é um aluno, né? Eu digo assim, eu não acredito, né? Eu digo assim, gente, como assim, né? O que é isso que está acontecendo, né? Veja, né? O mundo está acabando, mas o que não pode, a infalibilidade não pode falhar aqui, ó, nesse ponto. Campo. E porque essa é a pauta mais dolorosa mesmo. É verdade. Tema pro do podcast. Pronto, eu acho que fica o convite, mas eu acho que também isso que tu traz fecha, né? Porque fecha direitinho assim com o que a gente começou falhando. O ato falho, né? Falando sobre essa ideia de não poder falhar e de corresponder a essas expectativas. Sim. Então a medicação, ela vem para isso, né? Ela vem para dar conta daquilo que o corpo, onde o corpo falha, sim, ou potencialmente poderia falhar, né? Então, maravilha. Perfeito. Muito obrigado, te agradeço. Foi muito produtivo, muito bom mesmo. Muito bom, Sérgio. Obrigada. Obrigada, Thaís, João, pela possibilidade de estar aqui mais uma vez. Eu fico muito feliz, né, com essas conversas, essas trocas. Acho que a cada podcast a gente vai evoluindo. Se a gente estiver atento, ouvindo, quem estiver ouvindo a gente, aproveita, ouça, aprenda, evolua. Exato. Tchau, tchau, gente. Valeu, pessoal. Obrigado.